noite, boa noite. Estão acordados. Boa tarde. Boa tarde. Acordem. Acordem. É um prazer muito grande estar aqui, por várias razões. Primeira conferência da editora ID, uma maravilha de lançamento de livros reformados aqui para o nosso Nordeste, o Brasil todo. Rever amados irmãos e irmãs lá de Teresina, de Salvador, tanto lugar, e aqui também do Cambeba, aqui de Fortaleza. Então o coração da gente fica batendo forte, a gente fica alegre demais e louva a Deus um evento desse para passar 2 dias só falando da Bíblia, de Jesus e do Evangelho, não tem nada igual, não é, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Eu queria convidar você que abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo número 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, versículos de 13 a 35. Nós lemos esse texto no início da nossa conferência e vamos reler. E ao reler, quero que você pense na seguinte mensagem: Jesus, nossa alegria, aquele que transforma nossa tristeza em regozijo. Jesus, nossa alegria, aquele que transforma a nossa tristeza em regozijo. Lucas 24, de 13 a 35. Preste atenção na leitura da palavra de Deus, já busque entendê-la e assim glorificar o nome de Cristo ao acompanhar a leitura da passagem. Lucas 24, de 13 até 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades, o entregaram por ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, e abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora
Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te rogamos que o Senhor seja conosco, de tal maneira que o teu Espírito venha aplicar as tuas verdades, a verdade do Evangelho, para cada alma aqui presente, e onde tem a limitação de nós seres humanos, tanto aqueles que escutam quanto aquele que fala, o teu Espírito vá além e traga a tua verdade, Senhor Deus, profundamente na nossa alma. Se conosco nesse instante, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, nossa alegria, aquele que transforma a nossa tristeza em regozijo. Talvez o Evangelho de Lucas poderia ser denominado também de o Evangelho da alegria, assim como Filipenses é nas cartas de Paulo. É cheio de festas, banquetes, alegrias, até em provações e perseguição, a gente tem que ser bem-aventurado, diz o Evangelho de Lucas. Tem o filho pródigo, por exemplo, tanta alegria porque tem um perdido que foi achado, um morto e reviveu. Alegria, banquete, é um dos temas que acontecem demais nesse livro aqui de Lucas. E aqui no final mostra essa verdade também. Você vê que eles ficam tristes, os dois discípulos, e depois você vê no fim da narrativa, eles têm o coração deles ardendo, como se dissesse, uma inversão do sentimento deles aconteceu. E é isso que nós vemos aqui nessa passagem. Eu queria que você lembrasse de duas coisas à medida que a gente vai tratando dessa narrativa. A primeira coisa é o diagnóstico da tristeza deles, que nós vamos ver os versículos de 13 a 24. Depois você vai ver a alegria que o Evangelho dá, que é o restante dos versículos 25 até o versículo de número 35 que nós lemos. Então, primeiro, vamos ver o diagnóstico da tristeza desses dois discípulos que estão saindo lá de Jerusalém e indo para Emaús. Vamos ver o diagnóstico da tristeza que Lucas nos dá aqui. Veja o versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava ali mais ou menos 11 quilômetros de distância. 60 estádios é exatamente uma andada e uma caminhada de 11 quilômetros. E eles vinham conversando a respeito do que havia acontecido lá em Jerusalém, na morte e crucificação de Jesus Cristo. Estavam até, talvez, aqui debatendo, discutiam, à medida que iam viajando. E quando eles estão fazendo isso, versículo 15 nos diz que enquanto eles estavam conversando sobre os eventos recentes, aparece uma pessoa estranha para eles, para nós não, leitores. O próprio Jesus se aproximou e começa a viajar com os dois discípulos de Emaús. Aqui uma ironia dramática, onde os leitores conseguem saber mais do que os personagens da própria narrativa. Eles não sabem quem é Jesus, tanto é que nos diz aí no versículo 16, que os olhos deles estavam encobertos, impedidos de conhecer ou reconhecer que era Jesus que estava ali com eles, presente fisicamente. Eles não conseguem perceber. Provavelmente aqui é o próprio Deus não deixando eles enxergarem, ou até o próprio coração deles endurecidos por alguma razão, onde não conseguem enxergar, como Isaías 6 diz, tem olhos, mas não conseguem ver. Então Jesus, no versículo número 17, faz a seguinte pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhais? E aqui está o ponto, ao meu ver, chave na narrativa. Eles param e eles ficam entristecidos. Consegue ver aí no versículo número 17? Essa tristeza aqui não é uma tristeza pequena. Não é algo que seja apenas um momento onde poucas lágrimas desceram. Nada disso. Essa aqui é uma profunda tristeza que eles estão passando. Um sentimento de perda forte, profunda. Essa mesma palavra aqui, lá em Gênesis 40, versículo 7,
onde a tradução do texto lá do Antigo Testamento para a língua aqui do Novo, é dito que José perguntou ao copeiro-chefe, ao padeiro-chefe, por que tendes hoje a mesma palavra, triste o semblante? Aqueles dois oficiais que estavam sendo condenados para ir para a prisão, uma tristeza profunda. É o mesmo termo aqui. Um termo similar que você tem aqui, quando eles estão parados, param e ficam tristes. Você vê isso lá no Salmo famoso do Salmo 42, de lamentação profunda, de depressão, quando é dito assim, digo a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque e aqui está a palavra que é similar, hei de andar lamentando sobre a opressão do inimigo. É esse tipo de tristeza entranhada, forte, profunda lá na alma que eles estão sentindo. Não é uma coisa pequena. É algo extremamente perturbador e desanimador. Estão lamentando profundamente, lá no fundo de suas almas. E é nesse momento onde eles ficam tristes, Cleopas fala. És o único, versículo 18, porventura que teve em Jerusalém, tu és o único estrangeiro ou estranho que passou lá em Jerusalém, que ignora o que aconteceu nos últimos dias? E aqui Jesus faz a pergunta como se não soubesse. Quais? Se dá até respaldo para nós pastores fazer o mesmo, porque a pergunta aqui não é de ignorância, é a mesma coisa de Deus lá no Jardim do Éden. A pergunta é para tratar do coração deles e não para obter conhecimento. Como um bom pastor, Jesus pergunta, o que foi que aconteceu? Qual é o problema? O que foi? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles não percebem que Jesus está lá, que aquele Jesus que eles viram crucificado estava ali presente com eles não percebiam, estavam com os olhos vendados. A presença de Jesus não era real para eles. E aí Jesus, como um bom pastor, pergunta, quais são essas coisas para mexer no coração deles, dos discípulos, lá no profundo problema da alma deles? Porque Jesus sabe que verdadeiros cristãos também têm tristezas profundas e permanecem cristãos. E a resposta deles é o profeta, forte em obras e palavras. Essa expressão, você já sabe quais são, não sabe? Essa expressão qual é? Essas palavras vêm da onde? Vem lá de Deuteronômio, é repetido em Atos 7, dado para Moisés. Essas mesmas palavras você vai ler lá em Atos 7, 22, Deuteronômio 34, onde na mente desses dois discípulos de Emaús, é que Jesus seria um novo Moisés, e que faria coisas semelhantes igual a Moisés fez no Egito. Cadê o grande poderio bélico, ou talvez as pragas, para poder trazer de volta o povo, e sair daquela escravidão, tirar eles dessa situação debaixo do poderio do Império Romano? E aí o versículo 20, no versículo 20, eles dizem, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte, e o crucificaram. É isso que aconteceu. Nós esperávamos. E é aí onde está o versículo 21, que é importantíssimo para a gente entender o diagnóstico do coração deles. Versículo 21 diz, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. E aqui está o centro, o âmago, a raiz, o coração do problema deles, do diagnóstico, da tristeza profunda deles.
Nós esperávamos que ele fosse o Moisés que iria tirar a gente dessa escravidão e servidão de Roma. Mas já é o terceiro dia que tudo já aconteceu e a cruz foi o fim de tudo. A cruz acabou com tudo. A cruz estilhaçou a nossa esperança de redenção, porque é isso que ele diz, esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Qual é o diagnóstico, então, dessa tristeza profunda deles? É uma esperança estilhaçada. É uma esperança destruída que eles tinham aqui nesse mundo. Eles esperavam que Jesus fosse um novo Moisés para resgatar eles da escravidão social, da escravidão econômica e da escravidão política. E já era o terceiro dia que a cruz acabou com a nossa esperança. É isso que eles estão dizendo. A cruz tornou a nossa esperança em estilhaços. E é extremamente irônica, não é não, a narrativa? Porque é o terceiro dia exatamente o que Jesus havia predito, que no terceiro dia ele havia ressuscitar. Para ele já é o terceiro dia de toda a desesperança já. Acabou-se. O corpo deve estar até já fedendo. E é precisamente porque Jesus foi morto na cruz que nós, leitores, estamos lendo essa narrativa, sabendo mais do que existencialmente eles estão passando. É que precisamente porque Jesus morreu, não é o fim de tudo, mas é o início de tudo. É exatamente porque ele ali naquela cruz, ele redimiu, resgatou, é que ele é a grande esperança de Israel. Muito mais do que Moisés. Maior do que Moisés. Então eles não conseguiam perceber a presença física real de Jesus ali com eles. E eles não conseguiam ainda fazer com que a verdade da cruz descesse existencialmente para a alma deles. Porque tinham uma esperança colocada em lugar errado. Consegue perceber o diagnóstico da tristeza? Esperança colocada em lugares errados aqui nesse mundo. Liberdade política, social e econômica. Por isso que tiveram seus corações estilhaçados, sua esperança acabada. Por quê? Esse diagnóstico é tão preciso que a narrativa nos dá. Esperança estilhaçada pela falta de percepção da presença de Jesus, por entender errado a cruz. E os versículos 22 e 24, as mulheres foram lá, diz que viram alguns anjos, que o túmulo está vazio, mas quando foram checar não viram nada não. Terceira razão, falta de fé e confiança na promessa da ressurreição. Três coisas claras para verdadeiros discípulos de Cristo, eles estavam faltando para eles naquele momento. Não percebiam Jesus presente ali com eles, não conseguiam entender bem a cruz para o dia a dia deles, e não tinham fé na ressurreição. Por isso, a tristeza profunda, uma esperança estilhaçada aqui nesse mundo. O que é que eles estavam esquecendo? Ah, meus irmãos. Eles estavam esquecendo a realidade mais importante para a vida deles. Que se eles estivessem acordados naquele momento com essas realidades mais importantes da vida deles como discípulos de Cristo, na hora, aquela tristeza ia embora. Mas o diagnóstico mostra que eles não conseguiam perceber isso.
Porque a cruz de Cristo, na verdade, nos mostra a realidade mais importante para nós, que nos resgata, não simplesmente, talvez como consequência lá na frente, talvez a última consequência de nos trazer resgate de problema econômico, político ou social, se Deus assim quiser. Mas a principal de todas não estava lá no coração deles, que Jesus trouxe para resgatar ali na cruz, nos redimir do quê? Dos nossos pecados, como você ouviu hoje de manhã. Como diz lá Tito, capítulo 2, versículo 14, o que é que diz lá em Tito 2,14? O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É o que é dito lá também em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, mas foi resgatados pelo precioso sangue de Cristo. A realidade mais importante de todas, a ressurreição, de que agora que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, derrotando o pecado e trazendo para mim, para vocês, esperança última, suprema e final. A realidade mais importante de que Jesus e Deus está comigo. Jesus e Deus estão comigo e com você, não importa o que aconteça. Essas são as realidades mais importantes. Mas a esperança deles nesse mundo havia sido estilhaçada, porque essas coisas estavam longe da mente deles. Tão profunda angústia e tristeza de alma se alojou neles. Aí você diz, mesmo indo para a igreja, ouvindo essas verdades domingo após domingo, quando realidades e problemas nessa vida batem, que relevância tem a cruz? Que relevância tem a ressurreição? Que relevância tem a presença de Jesus? Quando, por exemplo, eu não consigo me casar. Quando o meu desejo maior, esperança é isso. Que relevância tem a cruz e a presença de Cristo e a sua ressurreição? Quando eu tenho um problema de um filho problemático, doente, ou cheio de dificuldades. Quando eu passo por uma doença inesperada, pegando câncer. Que relevância tem essas coisas? Quando o meu casamento está só o bagaço. Que relevância tem a presença, a ressurreição e a cruz de Cristo? Quando eu estou desempregado. Quando lá em casa está um caos. Que relevância tem essas coisas? Quando você não entende como está o meu coração nesse momento. É a narrativa dizendo para você, analise de novo, lá dentro do seu coração, onde é que está a sua esperança estilhaçada em alguma coisa nesse mundo. Deixa eu dar uma ilustração para você entender um diagnóstico de sofrimento. Uma verdade do Evangelho da presença de Jesus, o nosso Emanuel. Da cruz de Cristo pelos nossos pecados. E a ressurreição derrotando a morte, trazendo esperança, viva esperança, como diz Pedro lá no capítulo 1. Versículo número 4. Como é que podemos realocar, colocar no lugar certo as nossas esperanças últimas e finais? Não sei se você já ouviu falar de uma mulher que ela já é idosa. O nome dela é Joni Eareckson Tada. Já ouviu falar dela? Eu li 2 anos atrás a biografia dela. Quando eu era criança, lá no Grande Momento, na livraria Grande Momento, tinha um livrinho dela, desde aquele tempo, editora Betânia. Me lembro como hoje. Um amarelinho, um livrinho desse tamanho, ela com um pincel na boca, fazendo aquela pintura dela. Lembro como hoje. Mas só fui ler há 2 anos atrás a biografia dela.
e me impactou profundamente. Para quem não conhece, a Johnny, quando ela tinha seus 17, 18 anos, em 1967, foi passar as férias de verão. Foi pular no lago, não sabia que era raso, bateu a cabeça, quebrou o pescoço, ficou tetraplégica. Para o resto da vida até hoje. E a biografia dela, ela conta que passou no hospital, no mínimo 1 ano lá, de cabeça para baixo, no tratamento. E ela começou a ter desespero de alma. Ela passou a ter angústias profundas. Sua vida havia acabado. Adolescente, qual o meu futuro? Esperança estilhaçada. E ela não conseguia nem chorar naquele hospital. Porque como é que ela podia enxugar suas lágrimas à meia-noite e assoar o seu nariz nas madrugadas, sem ninguém, sozinha e tetraplégica? Mas, diz ela no livro, escute o que ela diz. Durante essas horas difíceis de meia-noite, veja o que ela faz. Eu visualizava Jesus em pé ao lado da minha cama. Eu o imaginava como uma pessoa forte e confortadora, com uma voz profunda e tranquilizadora, dizendo especificamente para mim: eis que estarei com você para sempre. Se eu lhe amei o suficiente para morrer por você, você não acha que eu devo saber melhor como cuidar de sua vida, mesmo que isso signifique que você fique paralisada e tetraplégica? A realidade dessa escritura, ela escreve, era que Ele estava comigo agora ao meu lado, no meu próprio quarto, era o conforto que eu precisava. Eu descobri que o Senhor Jesus Cristo podia verdadeiramente ter empatia com minha situação. Na cruz, naquelas horas agonizantes e horríveis, esperando a morte, Ele estava imobilizado, Ele estava desamparado e paralisado que nem eu. Jesus soube realmente o que é não conseguir se mover, não conseguir coçar o nariz, se mover, assoar o nariz que nem eu. Ele estava paralisado na cruz. Ele não conseguia mover seus braços e pernas. Jesus sabia exatamente como eu me sentia. E Ele foi, de verdade, minha única realidade confiável. Você vê o que foi que ela fez? A Johnny aplicou a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a presença de Cristo para a sua situação desesperadora e de tristeza profunda de alma. Quando tinha sua esperança estilhaçada, quebrada aqui nesse mundo. Porque as esperanças nossas muitas vezes são estilhaçadas. Porque somos cegos para a presença espiritual de Jesus. Porque nós não consideramos a cruz de Cristo para o nosso dia a dia. E porque nós nem lembramos da sua ressurreição. Jesus é a nossa alegria. Aquele que transforma nossa tristeza em regozijo nas coisas mais difíceis da vida. E que traz realidades mais profundas do que qualquer coisa nesse mundo. E aqui esse texto de Lucas nos dá o privilégio de reconsiderar agora, hoje de tarde, nessa conferência, das realidades mais importantes que nós precisamos viver à luz delas. Ele presente comigo, Ele morreu pelos meus pecados. E o meu Redentor hoje vive. Que diagnóstico, não? Agora vamos ver o último ponto. A alegria que o Evangelho ainda traz. Versículos 25 a 35. Consegue ver aí? Versículos 25 a 35. Olha que coisa
impressionante. Então Jesus agora vai responder. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. É o tema da nossa conferência, não é não? É esse texto aqui, totalmente. Totalmente. Da promessa ao cumprimento, à glória. Jesus em toda a Escritura. E aqui ele está dizendo, olha, vocês esqueceram tudo do que os profetas estão dizendo? Ou disseram? Vocês estão insensatos nesse momento, nécios. Cadê a mente de vocês? Cadê o intelecto de vocês? E vocês estão crendo tão devagarzinho, tão lentamente. Coloque esse negócio para funcionar. Do que vocês já conhecem. Do que vocês já têm aqui nas Escrituras do Antigo Testamento. O que ele está fazendo com eles é o seguinte, meus irmãos. E isso aqui é maravilhoso para ver a alegria do Evangelho. Jesus está fazendo com que aqueles 2 discípulos pensem de novo. Pensem de novo. Porque se tem uma das coisas que você e eu sabemos, quando estamos lá dentro da bancarrota, lá dentro do fundo do poço, só conseguimos pensar naquele problema, só conseguimos pensar naquela dificuldade, a nossa mente não sai daquele cerco. Parece que está presa, aquele que está, a escravidão é ali da mente, não sai. Jesus está pegando eles e está dizendo, sai desse quarto escuro, sai dessa situação e pense novamente. E pense rápido, com a fé. É o mesmo princípio lá de Romanos capítulo 12, temos que o quê? Renovar as nossas mentes. E é isso que Jesus está fazendo para trazer a alegria do Evangelho. Vocês têm que botar a mente de vocês, o coração de vocês, para crer mais rápido e para pensar de novo. E o que eu acho uma das coisas aqui maravilhosas desse texto, é que Jesus poderia dizer para eles, por que vocês estão desse jeito? Sou eu, pessoal, ó aqui minha mão, ó, toca aqui. Vamos, ó, sou eu aqui, ó, o meu vazio aqui, sou eu, ressuscitei. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele poderia, por exemplo, lembrar deles de Lucas 9, da própria profecia que ele havia dito para os discípulos, do que aconteceria, mas ele não faz isso. Ou ele poderia até dar novas revelações de alguma maneira, mas ele não faz isso. O que é espetacular no texto é a constância do Evangelho de Lucas, como você vê lá em Lucas 16, quando aquele rico está no inferno e diz, manda alguém para lá, pai Abraão, que se for alguém ressuscitar, vão crer. Aí o que é que o pai Abraão diz? Jesus diz, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, não crer em Moisés, nos profetas, não vai adiantar de nada. E aqui no final de Lucas 24 é a mesma coisa. Ele está levando eles para onde? Para a Bíblia. Para eles pensarem de novo, para eles pensarem mais rápido, para que eles possam crer. E isso é fantástico, porque muitos de nós imaginamos assim, rapaz, se eu tivesse na época lá de Moisés, abrindo o mar vermelho, eu ia crer. Se eu tivesse na época de Jesus, vendo Lázaro sendo ressuscitado, eu ia crer. E isso é um engano. É a mesma verdade lá de Lucas 16. O que nós temos, Jesus está dizendo, é suficiente para trazer alegria em substituição das nossas tristezas mais profundas da nossa vida. Está tudo aqui. É capaz, sim. E aí ele diz, com todas as letras aí no versículo 26, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele está dizendo o seguinte, agora não apenas a Escritura vai ajudar você a pensar de novo e ter fé naquilo que são as coisas mais importantes. E lembrar vocês. Agora vocês vão ler a Bíblia, começando por Moisés, para me encontrar lá.
para encontrar Cristo lá. É como o Sinclair Ferguson uma vez disse, é a mesma coisa quando você vai para o dentista, para o médico, fica lá esperando, aí tem aquele livrozinho para passar o tempo do Procurando o Wally. Já viu? Procurando o Wally? Cadê o Wally? Aí você vai na festa, tem um monte de gente, ou você acha o Wally lá. Passa, outra coisa, está na praia, cheio de gente, cadê o Wally? Assim também, de forma bem simplória, procurar Cristo em toda a Escritura. Em toda ela. Mas não apenas isso. Encontrar o Evangelho na Escritura, em Cristo. Porque se você parar para pensar, essa verdade aqui começa com Cristo e é também nossa verdade, também é nossa realidade. É o Evangelho aplicado para nós, não apenas um aspecto histórico, de uma promessa que se realizou há 2000 anos atrás, mas aquilo se torna existencial, como nós vimos hoje de manhã, por nós e em nós. E tudo isso unido a Ele, em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar e mudar a nossa mentalidade nas esperanças que se acabam aqui nessa vida, estilaçam aqui nessa vida. Tanto é que podemos até, usando até 1 Pedro, quando Pedro usa esse texto aqui, creio eu, usa esse aqui de memória do que Cristo havia ensinado para eles, com certeza, de que os profetas da antiga aliança falavam dos sofrimentos de Cristo e das glórias que os seguiriam. E aplica para a realidade do povo lá de 1 Pedro, que eles vão sofrer, mas também vão ser exaltados. De tal maneira que a gente pode entender isso aqui com muita clareza. Que tal você ler assim também? Porventura, queridos discípulos, não convinha também que vocês padecessem e entrassem na glória de vocês. Porque é isso que o Evangelho nos dá, tendo a gente como nosso representante maior, Jesus Cristo. Se isso é verdade com Ele, é conosco também. Vamos padecer, sofrer aqui, mas as glórias que virão no porvir, como diz Paulo em Romanos 8, não podem ser comparadas. É infinitamente incomparáveis. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, era isso que era esperado. Pensem novamente, creiam mais rápido. E também vejam como isso é com vocês. Essas promessas é para o Cristo e para o povo do seu Cristo também. E aí no versículo 28 e 29, para expressar ainda mais as alegrias que o Evangelho dá, é dito que se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, e aí Jesus faz menção que vai embora. Parece que eu havia dito, quais coisas foram antes? Aqui de novo, ele faz que vai embora. Quando ele faz que vai embora, aí o que é que acontece? É dito aí, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Vocês estão tendo aqui momentos de estudo da palavra de Deus, que é exatamente onde Jesus levou esses discípulos. Agora, na sexta, amanhã no sábado, do dia do Senhor, no domingo, e na segunda-feira, Ele vai fazer que vá embora. E eu tenho medo que tanto vocês quanto eu, vamos dizer assim, pode ir embora, Senhor. Pode ir embora. Não sei nem quem tu és. Vai embora. Nós nem abrimos a Bíblia na segunda. Rapidamente, talvez na terça. Quarta, talvez no reunião de oração. Quinta, sexta, sábado, depois domingo de novo. E que é impressionante é isso. Ele leva aqueles discípulos para a Escritura, para aplicar essa verdade para o século 21. Porque independe disso, a presença deles está exatamente aqui, quando o Espírito Santo fala conosco por meio da sua palavra.
É aí quando no púlpito você vê o seu pastor na sua igreja, quando ele abre e prega com fidelidade, a pregação do Evangelho é a própria palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. É Ele conosco, é Emmanuel. E aí vem a segunda, vem depois, você deixa ele embora. Constranja-o. Não deixe essa conferência passar só por aqui. Diga, fique comigo na minha casa. Fique comigo com os meus filhos, com minha esposa. Fique comigo, Senhor. Vem pernoitar. E aí quando entra na casa deles, algo intrigante acontece. Vocês não acham, não? Eu acho. Ele fica com eles, e no versículo 30 diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Você acha uma coisa estranha aí, não? Eu acho. Consegue perceber algo estranho? Vou ler de novo, para ver se você consegue perceber. Vê se há alguma coisa estranha aí. Olha aí. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. O que é que há de estranho aí? Quem é que está recebendo quem? Quem é o anfitrião? Os discípulos são aqueles que estão recebendo Jesus em casa. Se aqui para o Nordeste seria uma coisa estranha, o seu pastor chegar na sua casa e o seu pastor é que lhe serve a mesa, o almoço ou o jantar, você diz, não, pastor, jamais, você é coisa de doido, não, quem serve aqui sou eu. Seria estranho. Imagine para um judeu do primeiro século. O que está acontecendo de algo estranho aqui é uma inversão de lugares. Eles que são os anfitriões, eles é que passam a ser servidos por Jesus na própria casa deles. De um estranho que eles não sabem nem quem é. Sabe o que é isso? É um artifício literário do que aconteceu na realidade, para você ver uma inversão dentro de outra inversão. Uma inversão dentro de outra inversão, dentro de outra inversão. Que eu acho isso aqui espetacular. Que outra inversão? Ao que vem no versículo logo depois. Consegue ver? Olha aí. Jesus é quem serve ao invés de ser servido, é Ele quem parte o pão, abençoa e dá para eles. É o que acontece no 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui é o clímax da narrativa. Você consegue ver aqui outra inversão? Consegue ver não? Deixa eu ver as crianças que estão aqui. Tem algumas crianças aqui? Acho que tem, né? Criançada. Qual outra história da Bíblia? Que outra história da Bíblia um ser sobrenatural conversa com um casal, com duas pessoas, e que quando o casal come, quando os dois comem, tem os seus olhos abertos. Que outra história da Bíblia conta a mesma coisa parecida? Consegue lembrar, criançada? Quase lá. O quê? Adão e... Isso, Adão e Eva. Quem falou aí? 10 para você. 10. Adão e Eva. E impressionantemente, você vai ver, os estudiosos vão dizer que o que Lucas está fazendo aqui é praticamente as mesmas palavras de Gênesis 3:7. Que quando eles, Adão e Eva, comem do fruto proibido, o que é que eles têm? Os seus olhos abertos, e até outro verbo que é parecido, e reconhecem o quê? Que estão nus. E aqui é a grande inversão da narrativa. Aqui é a grande virada de casaca. A virada de casaca para um bom nordestino, não é não? Aqui da narrativa. Porque lá com Adão e Eva, eles têm os seus olhos abertos e enxergam literalmente o quê? A morte. A maldição do pecado. Agora aqui, Lucas está ensinando para mim e para você a inversão da inversão. Que quando eles comem agora do pão, o que eles têm é os seus olhos abertos, não para a morte, mas literalmente
literalmente para a vida encarnada. A vida na frente deles. A inversão da maldição agora na bênção. Sem eles merecerem nada, sem eles entenderem, mesmo depois do ato, depois de ouvir a verdade do Evangelho, de ter os seus olhos tapados, seus olhos cegos. E aqui a graça de Deus, de forma extraordinária, espetacular, inigualável, faz com que eles, mesmo sendo pecadores, cegos espirituais, possam enxergar a própria vida na frente deles, invertendo a maldição da serpente lá no fim, trazendo bênção e bênção eterna, e alegria na sua plenitude. E não é apesar da tristeza, não é apesar da morte, não é apesar do pecado que isso aconteceu, essa inversão. Não foi tirando de lado a morte, tirando de lado o pecado, tirando de lado a maldição. O que aconteceu aqui, nessa biografia de Lucas, quando você está lendo, chegando aqui no último capítulo, é que foi através da morte, foi através da maldição, foi através da lamentação daquela cruz, foi através das piores coisas que aconteceu em Gólgota, que Ele trouxe a vida, Ele trouxe a vitória, Ele trouxe redenção, Ele trouxe ressurreição e a presença dEle para todo sempre. Não foi apesar das coisas ruins, foram através desses pesadelos todos. E aqui está a beleza do Evangelho, dessa narrativa, dessa inversão, que você não vai encontrar em nenhuma outra mensagem nesse mundo, nenhum tipo de filosofia nesse mundo. Isso aqui é inigualável para a gente passar esse dia de hoje e amanhã celebrando, mais alegres do que pito no lixo, feito doido, porque não tem mensagem igual, não existe, porque ele traz do pior, ele traz o melhor. O pior que pode trazer a morte, por exemplo, é fazer com que a gente fique ainda melhor na presença do nosso Deus. E é isso que a cruz fez com a ressurreição. Quando eles abrem os olhos e vê a vida encarnada. E qualquer coisa que possa acontecer na vida, nesse prisma, na sua vida, com o Evangelho, que vai além dessa vida, na esperança que vai além daqui, você se torna imbatível de uma alegria, de delícias perpetuamente à sua destra, como diz lá no Salmo 16, não é? Mas deixe-me ilustrar isso aqui como é potente. Quando eu tive a minha primeira menina, 16 anos atrás, eu estava alegre demais, pai de primeira viagem, estava doido, e ela aparece logo comigo quando nasceu, a Tiaga que nasceu, aparecia comigo. E aí, sabe como é que é, os pais de primeira vez, ficam paparicando, aquele amor feito maluco, né? Fica testando quantas vezes fez xixi na fralda. Eu fico meio doido os pais, né, nesse momento. Eu estava assim. E aí, um belo dia eu dormi, e quando eu dormi eu tive um pesadelo. Sabe aqueles pesadelos que é real? Você até mexe assim, mexe a perna, o braço, parece que é real, né? Pois foi assim, eu tive um pesadelo que a minha primogênita tinha morrido. Rapaz, aquele pesadelo foi uma coisa terrível no meu coração. Eu queria, no pesadelo, que fosse pesadelo, que não fosse real. Uma coisa de doido. Quanto eu amava ela, como é que eu podia perder ela agora, Senhor? Pois quando eu acordei e vi que era um pesadelo, eu saí feito doido do meu quarto para o berço dela, peguei ela bem, acordei ela, beijei, fiquei tudo doido. Oh, minha filha, que coisa maravilhosa. Se eu amava ela antes do pesadelo, muito, imagine depois do pesadelo. Depois da tristeza do pesadelo, como é que o meu coração por ela não ficou? O meu amor intensificou por ela, não apesar do pesadelo, mas através do pesadelo. E é isso que você está vendo aqui na inversão do Evangelho. O que você passa aqui nessa vida,
por mais difícil que seja, por mais duro que seja, por mais a esperança seja mais estilhaçada, mais terrível que você esteja passando aqui, o Evangelho de Cristo Jesus e sua alegria lhe promete que os piores pesadelos vão se tornar em verdades e usados para intensificar o seu amor, sua alegria e sua satisfação com o seu Jesus Cristo da eternidade. Não é apesar delas, através delas, como fez com o seu mestre e rei. Por isso não tem alegria maior do que essa do Evangelho que nós temos, irmãos. Não tem mensagem melhor do que essa, meus irmãos. Não tem algo parecido como isso, meus irmãos. Isso é desde as promessas até o quê? A glória. Cristo em quê? Em toda a Escritura. Como o próprio Lucas está fazendo com Gênesis 3:7. É simplesmente espetacular. Não é à toa que no versículo 32, qual é a reação deles? Qual é a reação deles? E na mesma hora, você vê um inclusio aí, um paralelo com 13, naquele mesmo dia, do versículo 13, agora no versículo 34. E na mesma hora, eles já tinham percorrido tudo. O que acontece? A inversão. Levantando-se, o Jerusalém, que era o lugar do diabo, que eles queriam ir para longe dali, eles estavam enxergando de forma errada, agora, tendo os novos olhos, eles conseguem ver Jerusalém no outro prisma, e na mesma hora, eles voltam. Na mesma hora, eles voltam. Por quê? Porque o que diz o versículo 32? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Eles tinham um coração o quê? Tardio em crer antes. Agora, depois das Escrituras sendo abertas, e com a verdade espiritual de abrir os olhos do Evangelho, eles têm agora um coração ardendo. Eles tinham um coração triste, tinham um coração lento na narrativa. Agora eles têm um coração que está papocando lá dentro. De alegria. E não se contém de poder o quê? Falar da mesma realidade para os outros. Eles voltam. São quantos quilômetros? 11 quilômetros eles andaram. Agora vamos andar 11. Pode ser 11, 12, 15, 20. De Fortaleza para Teresina. Tem nada não. Nós vamos voltar porque nós não nos aguentamos em nós mesmos com essa verdade maravilhosa. Porque se você realmente crê na ressurreição, crê que a morte de Cristo pagou todos os seus pecados, e que a biografia dele, como diz Hugh Martin, é diferente de todas as outras biografias que já existem. Todas as outras biografias são de pessoas que você não tem mais contato, já morreram. Ele é a única biografia. Essa é a única biografia de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que ele é da história que aconteceu no passado, mas é a mesma aqui, que em Lucas é o mesmo Emanuel de Mateus. Deus conosco. E que irá conosco até o fim dos séculos. Ah, Cristo, nossa alegria. O único, o inigualável, que transforma nossas tristezas mais profundas no maior regozijo que alguém pode experimentar. E essa conferência, se Deus quiser, é exatamente o que tem começado a fazer hoje de manhã. E se Deus permitir, leve conosco até os nossos lares, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Que evangelho bendito, Senhor. Senhor, se o Senhor fizer para nós que vai passar adiante, ajuda-nos pelo Teu Espírito, Senhor, para constranger o Senhor e dizer, fica conosco. Fica conosco com Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que texto maravilhoso, que até aqui, quando o Senhor fisicamente se mostrou e apareceu para eles, aí o Senhor ficou invisível. O Senhor Jesus ficou invisível no momento que foi reconhecido. Oh, Senhor Deus, eu não consigo entender de outra maneira, senão
que devemos depender da tua presença, por meio do teu Espírito, na tua verdade, da tua palavra. E também, Senhor Deus, ajuda-nos. Onde aqui foi no partir do pão, ajuda-nos que esse texto não fala da Santa Ceia, mas aponta para a Santa Ceia, nos leva para a Santa Ceia. Que também na Santa Ceia possamos ter o privilégio de ter nossas esperanças renovadas e não estilhaçadas. Nossas esperanças colocadas no lugar certo, junto com o teu povo, reunidos, ao lembrar que hoje o nosso Cristo vive, que Ele está presente conosco, e que Ele venceu a morte, e que a morte nos trouxe salvação eterna. Seja com o teu povo aqui reunido, com a tua igreja, e quando estiver reunido no domingo, e que tenha essa alegria muito mais do que uma Copa do Mundo, muito mais do que um jogo de uma seleção brasileira, mas que vamos celebrar, na verdade, o triunfo do Mestre, do Rei dos Reis, que está conosco e ficará conosco para todos sempre, como nós escutamos hoje de manhã, porque Ele foi desamparado pelo Pai. Nós vamos ter a certeza que jamais seremos abandonados. E que Ele venha viver em nós, dessa maneira sempre, Senhor, por meio da Tua verdade. É no nome de Jesus que assim eu oro. Amém.